Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui a segunda edição da saga do Flash, A Guerra dos Gorilas, o arco completo. Esse é o segundo volume da saga do Flash, trazendo esse arco aí da Guerra dos Gorilas pra gente, com essa capa muito bacana aqui, né? Olha que capa bem desenhada, né? A capa muito bonita. As capas dessa coleção até o momento, até essa segunda edição aqui, eu tô achando muito bonitas, né? Muito bem desenhadas, enfim, capas realmente bem chamativas. Tá aqui a lombadinha, a saga do Flash, amarelinho aqui, né, com o nome vermelho, segunda edição de DC Comics, ok? Temos aqui a contracapa com mais uma arte aqui, hoje esses heróis fracotes, amanhã o mundo. Olha aí, ó, o Grodd fazendo essa promessa. Tá aqui o texto, aproximar, caso vocês queiram pausar e ler, são aqui 144 páginas também nessa segunda edição, assim como foi na primeira da saga do Flash, ok? Vamos dar uma olhadinha no quadrinho por dentro, vamos ver como é que está essa edição aqui. Nós temos aqui o sumário direto na capa, capa cartão, papel offset, ok? Mark Waid aqui também ainda como principal roteirista. Temos o Gerard Jones, também faz alguns roteiros aqui. O Greg LaRocque como principal desenhista. O M.D. Bright como outro desenhista aqui. O José Martin Júnior ainda é o arte finalista principal. Tem o Romeu Tangal, o Roy Richards, o Matt Hollingwood e o Anthony Tollin nas cores, ok? Esse é o time aí de artistas envolvidos nesse encadernado. Nós temos aqui a nossa primeira história. Essa primeira história vai envolver aqui a volta do vilão Abracadabra, né? Foi um vilão que enfrentou o Flash, o Barry Allen, né? O falecido Flash, no caso aqui, nesse momento, né? E o Kid Flash, no caso que aqui agora é o Flash, né? Ele não teria enfrentado, apenas o Flash Barry Allen que teria enfrentado o Abracadabra, que teria morrido, né? Ele teria morrido. E aí o Flash está participando de um evento beneficente promovido por uma pessoa que pegou essa alcunha de Abracadabra para ele, né? Um cara arrogante ali e tal, mas que está aí fazendo e também parte desse evento beneficente promovido pelo flautista, tá? E aí o Flash está ali com a sua namorada, linda, enfim. E aí ele até avisou o cara, olha, você pegou o nome de um vilão, se esse vilão tivesse vivo ele não ia gostar nada disso. Enfim, e aí o vilão realmente aparece, porque ele volta, né? O Abracadabra volta nessas primeiras páginas aqui, ó. Ele está retornando aqui, né? Dos mortos, digamos assim, né? Ele foi para lá. E ele agora está voltando aqui. Ele surge, ele vê a notícia de que alguém com seu nome está usando o seu nome. E ele fica realmente chateado. E ele vai para lá, então, para ver o que ele pode fazer com relação a isso aí, né? E aí nós vamos ver que ele chega totalmente insano. O Flash até fala que o grande problema do Abracadabra é a sua insanidade, né? Os seus poderes, na verdade, não são poderes mágicos, mas são poderes tecnológicos que acabam sendo confundidos com mágica, porque ele é do século 64, né? Ele veio do futuro, né? E aí ele acha que nesse momento ele quer muita atenção, o ego dele é muito grande, se acha realmente o maior mago, o maior mágico do mundo. E aí ele fala aqui que ele voltou da morte muito melhor do que o Houdini, né, que é um mágico que poderia voltar da morte, mas que ele voltou, que ele fez isso. E o Flash então resolve confrontá-lo, dizendo que ele não voltou nada da morte, que talvez ele tenha ido apenas para uma dimensão onde ele tem ficado inanimado. E aí ele quer provar agora que ele é esse cara que volta da morte, matando todos ali, para tentar trazer todos à vida. E aí o Flash só vê a única alternativa ali, que seria matar o Abracadabra. E antes que ele cometa esse ato fatídico, né, esse ato fatal aí de matar o Abracadabra, surge aqui essa moça que é a Peregrina, que seria uma caçadora que veio do século 64 justamente para capturar o Abracadabra. Mas o Flash, achando que ela iria matá-lo, acaba defendendo o Abracadabra, e os dois agora têm que se unir ali para achar o Abracadabra, derrotá-lo, né, e levar aí o Abracadabra para o século 64, que é o século dele normal. Nisso ela vai conseguir, obviamente, com a ajuda do Flash, só que o Flash acaba entrando na onda, ele acaba sendo atingido pelo raio dela e ele vai parar no século 64, na época do Abracadabra, né, onde ali ele encontra um mundo em caos, um futuro totalmente em caos, e esse caos é justamente provocado pelo Abracadabra, pelo cidadão Abra, né? Porque ele foi banido do futuro, porque ele estava com ideias individualistas. Existe nesse momento do futuro, no século 64, um coletivo, uma mente coletiva, né?
E aí essa mente coletiva foi afrontada ali, confrontada pelo Abracadabra, né, que lá é conhecido como cidadão Abra, né? E lá agora vários seguidores dele, após o banimento dele, né, várias pessoas concordaram com a ideia dele e agora estão provocando um grande motim, um grande caos. E eles então resolveram buscar o Abracadabra de volta para o tempo deles, né? Para que ele fosse um exemplo. Eles querem executar o Abracadabra e assim fazer com que a rebelião termine, né? E aí o Flash fica revoltado com isso, por como é que pode ter mandado um psicopata desses para o passado, para a época dele. Enfim, o Flash conhece ali o regente desse século 64 da Terra ali, né? Que é o Clonarca, que é uma máquina que controla todos são controlados ali, todas as ações, todos os horários, tudo. E o Flash, por incrível que pareça, acaba então, né, de uma certa forma, concordando com as ideias do Abracadabra, de individualidade, que cada um tem que ter o seu pensamento, a sua própria individualidade. E aí cria-se essa situação inédita, né, onde no nosso tempo o Abracadabra era um vilão extremamente perigoso e lá no futuro ele é um herói, né? Só que o Flash percebe que ele precisa realmente ali, né, ser preso, ele precisa realmente ser ali eliminado, né? Só que ele não quer a morte também do Abracadabra, então ele resolve, né, unir forças, combinar com a Peregrina o retorno dele, né, a derrota do Abracadabra e o retorno dele ali para o século do Flash. E aí o Flash tenta também destruir essa mente coletiva ali, né, esse clonarca. Ele vai conseguir fazer isso, ele vai libertar as pessoas desse controle ali, desse clonarca, né? E o Flash acaba, obviamente, sendo devolvido ali à sua época, a nossa época aqui, no caso, viveria nosso tempo, nosso século, né? E ele volta junto com o Abracadabra, né? E chegando aqui, né, ele acaba destruindo o equipamento que o Abracadabra carrega, que dá a ele esses poderes mágicos, entre aspas, que são poderes tecnológicos, né? E então, o Abracadabra se vê totalmente sem poder algum e preso ali, né, desesperado, sem nenhuma atenção, sem nenhum glamour, né? E esse é o fim dessas duas primeiras histórias aqui, né, que terminam com a prisão do Abracadabra e o retorno do Flash ao nosso século aqui. E aí começa o arco, que é a Guerra dos Gorilas, né, onde nós vamos ver aqui a atuação do Flash e do Lanterna Verde, principalmente. Eles estão lá na Europa, eles estão arrumando a sede da Liga da Justiça da Europa, né? E aí a gente vê também a cidade dos gorilas ali, né? Onde ela é controlada pelo Solovar, que é o comandante ali, que é o regente, mas existe um grupo ali, uma facção que ainda apoia o Grodd está preso ali, ele foi derrotado, né? Pelo Flash, pelo Barry Allen no passado, ele está preso ali, né? Só que ele consegue, através de uma comunicação com o Raymond, né? Que é um outro cara que adquiriu poderes de forma bem parecida e similar com o que o God adquiriu. Caiu um meteoro, a gente está vendo aqui a revolução, né? Porque o Raymond manda uma mensagem ali e o God, através de seus poderes mentais, ele vai então acionar aqui os seus seguidores e vai haver um motim na cidade dos gorilas, né? E ali vai haver essa revolução. Olha que cena bacana de ação aqui, né? Os desenhos estão muito bons. E vai haver essa cena de ação e o Solovar vai tentar entrar em contato com o Flash, pedindo ajuda. Só que ele não sabe que o Barry Allen está morto e que os equipamentos que ele tinha foram todos para o museu do Flash, né? E ele tenta entrar em contato com o Flash e não consegue. Só que aí o funcionário do museu entra em contato com a polícia, e aí eles tentam entrar em contato com o Flash, não conseguem. O Lanterna Verde atende ao chamado, vai ver o que está acontecendo, né? Enquanto isso, o God vai contando a sua história ali, falando do Raymond, né? Que é o Hector Raymond, que é um vilão do Lanterna Verde, né? É um cara que enfrentou o Lanterna Verde, e eles adquiriram poder através de um meteoro que teria caído na Terra, se fragmentou em 3 pedaços. Um pedaço caiu na África e deu poderes ao Grodd ali, aos outros gorilas, né, que se tornaram mais inteligentes, e o outro caiu na Califórnia, que deu os poderes mentais ao Raymond, e o outro está perdido, ainda na África, né?
Então eles acabam descobrindo juntos que existe esse outro pedaço, esse outro fragmento que vai ampliar os poderes deles, né? E aí o Lanterna Verde, atendendo ao chamado, ele descobre que existe uma agência, né, de gabinete dos animais amplificados. São animais que com super inteligência, sabem falar, sabem se comunicar telepaticamente, e ele então, conhecendo esse gabinete, ele conhece o chefe desse gabinete, que é o Bobo, que não está satisfeito ali, ele quer ação, ele não quer mais ser um burocrata, ficar sentado. O Flash então parte para a África, junto com o Rex, o Cão Maravilha, que teria ajudado o Flash a derrotar o Grodd, né? O Grodd foi derrotado muito com a ajuda desse cão aqui, o Rex, o Cão Maravilha, que também tem poderes mentais ali, tem poderes telepáticos, enfim. E aí eles vão lá para a África, né? E eles acabam então se separando ali, e o Flash encontra, o Lanterna Verde acaba encontrando com o Flash ali. E aí nós vamos ver aqui o outro lado, como o Flash ficou sabendo dessa história toda e como ele foi parar lá na África, né? E aí vai ser contado aqui nessa edição do Flash. Aqui vai ser uma mistura entre edições do Flash e edições do Lanterna Verde, porque esse arco, A Guerra dos Gorilas, teve 2 edições que saíram na revista do Flash e 2 edições que saíram na revista do Lanterna Verde. O primeiro saiu na revista do Flash, contando como o Flash chega à África, e aí nós vamos ver aqui na revista a primeira saiu na revista do Lanterna Verde, contando como que o Lanterna Verde chegou à África e ficou sabendo de toda essa situação entre o Grodd e o Raymond. E aqui nós vamos ver na revista do Flash como que o Flash ficou sabendo, né, disso tudo e foi parar lá na África também, né? E aí nós vamos ver que o Mark Waid ele vai recapitular um pouco do que aconteceu na edição anterior, né? Algumas conversas aqui. O Flash recebeu um telefonema enquanto o Lanterna Verde estava lá. Eles estavam ajudando na mudança, né, lá da Liga da Justiça da Europa. Ele tinha que se apresentar em um programa da namorada dele, da Linda. Enquanto ele está indo para lá, ele acaba vendo ali, né, que o Raymond, né, o Hector Raymond está ameaçando pessoas em um ônibus ali, e então ele vai confrontar o Raymond ali, que diz que precisa de um veículo, e na verdade o veículo vai se tornar o próprio Flash, né, porque ele precisa atravessar o oceano, então ele controla a mente do Flash ali, fazendo com que o Flash seja como uma espécie de animal de carga, carregando ele, atravessando o oceano e levando ele ali até a África, né? O Raymond então recorda de algumas coisas, também conta a mesma história que o Grodd conta, que ele adquiriu o poder dele através de um fragmento de um meteoro, que o Grodd também adquiriu os poderes dele dessa forma, e que existe um outro fragmento que vai também ampliar os poderes dele, dando a eles a condição de dominarem o planeta Terra, né? Os dois querem dominar o planeta Terra. E aí o Flash consegue se livrar ao chegar na África, né? O Flash consegue, de forma inteligente, acelerar ainda mais, fazendo com que aumente a distância, né, entre ele e o Raymond. O Raymond fica assustado, pede para parar, e nessa parada o Raymond sai voando, e aí o Flash se liberta desse poder mental, e é nesse momento aqui que ele e o Flash se encontram. E aí começa então aqui os dois juntos já a enfrentar os gorilas, né, comandados pelo Grodd, né? Há uma luta intensa entre eles ali, o Raymond aparece também, e aí há um confronto, né, entre o Grodd e o Flash, que é o novo Flash, né, que é o Wily ali, o Wily West, e temos o Raymond enfrentando o Lanterna Verde. Surge ali o Rex, o Cão Maravilha, enfrentando o Grodd novamente. Realmente, assim, é interessante porque parece um resgate de histórias do passado, né? É uma história muito divertida, muito bacana, né? Temos muitas histórias sendo contadas, remetendo ao passado aqui, né? Mais uma vez está sendo contado aqui sobre como eles adquiriram os poderes aqui, né? Como eles usaram os poderes, como essa rocha, né? Como esse meteorito agiu de forma diferente na vida de cada um ali, tornando o Grodd inteligentíssimo, mas não tirando a sua força. No entanto, o Raymond, né, ele perde toda a sua capacidade física, mas fica com o cérebro extremamente avantajado. E aí nós temos aí a união do Grodd e do Raymond procurando essa outra parte desse meteorito, enquanto o Bobo parte para a África, né? Ele quer ir para lá, ele resolve ir para lá, resolve entrar em ação. O Raymond e o Grodd, eles encontram esse outro meteorito, está aqui outra parte que já muda algumas criaturas sofrem transformação, plantas sofrem transformação ali, e eles então encontram ali esse meteorito ali, só que também é um momento, né,
que o Flash e o Lanterna Verde se recuperam ali e eles acabam então chegando ali no momento em que o Grodd e o Hammond estão prestes a tomar posse dos poderes desse meteorito. O Flash os enfrenta ali, né? E a gente descobre ali, a gente descobre que o Hammond está para trair o Grodd, ou seja, ele estava armando tudo isso aqui, mas na intenção de trair o Grodd para que ele sozinho ficasse com os poderes desse novo meteorito, né? Desse fragmento do meteorito que deu poderes a eles. Só que aí o Grodd, muito mais inteligente, já estava sondando a mente do Hammond. E aí há uma reviravolta, onde aqui, ó, o Grodd adquire um cérebro gigantesco, ou seja, os poderes, tudo aqui foi muito mesclado. O Rex, né, Lanterna Verde, o Flash, houve uma mescla aqui de alguns poderes, de alguns fatores de um para o outro aqui. O Hammond evoluiu até o Homem das Cavernas, o Flash também evoluiu, o Lanterna Verde também evoluiu até como se fosse um Homem das Cavernas, o Flash adquiriu um cabeção e sem nenhuma força no corpo, não conseguindo ter mais super velocidade, enquanto o Grodd adquire o cabeção aqui, né? Fica com força, mas também fica com uma mente super amplificada, né? E aí o Lanterna Verde, totalmente insano aqui, como Homem das Cavernas, tendo então matar o Flash, achando que o Flash seria inimigo dele. E aí vai ter toda essa situação aqui complicadíssima, né? Dessas pessoas estarem de forma diferentes agora, né? E aí o Flash tem que fugir, tentar de todas as maneiras evitar que o Lanterna Verde o mate, né? O Lanterna Verde está ali sem saber como usar o seu anel, afinal de contas ele está com a mente totalmente perturbada, né? Mas o Flash então percebe que com a mente amplificada dele, ele conseguiria, né, controlar essa situação e reverter tudo isso. E é o que ele faz, né? Ele usa esse poder mental, consegue reverter, o Cão Maravilha aparece ali e eles resolvem então seguir o rastro ali do Grodd, né? E eles conseguem encontrar o Grodd na cidade dos gorilas ali, né? É a cidade dos gorilas, olha só que cena interessante, onde eles chegam nessa cidade dos gorilas e passam então a confrontar ali, né, os gorilas dentro da cidade dos gorilas. Enquanto isso, o Bobo chega, né, e acaba salvando aqui um soldado que estava acompanhando o Rex, o Cão Maravilha, sendo usado ali como uma espécie de intermediário para que as pessoas pudessem entender a sua telepatia. E aí o Bobo salva esse soldado, né, esse militar, das mãos do Hammond, que está aqui agora totalmente Homem das Cavernas aqui, né? E aí a luta está acontecendo lá na cidade dos gorilas, né? Onde o Lanterna Verde e o Flash têm que usar dos seus poderes, de suas habilidades, mas também de sua inteligência, afinal de contas, né, são muitos gorilas, é um exército muito grande, e o Cão Maravilha está ali enfrentando o Grodd, né, em uma luta mental entre os dois ali, né, e o Grodd a princípio leva vantagem, mas o Bobo chega para ajudar o Rex, e o Rex agora vendo que o Grodd usou muito do seu poder, tendo agora já um poder ainda maior, mais amplificado, porque ele consegue poderes do Grodd na mente dele, ele consegue então subjugar o Grodd e prendê-lo ali, né? E aí eles voltam, né? Tudo é resolvido, toda essa questão dessa guerra dos gorilas é resolvida, o Bobo resolve ficar lá na cidade dos gorilas, não voltar para o trabalho, e o Grodd e o Hammond ficam presos ali, só que não mais com inteligência, né? Totalmente ali sem a inteligência deles, né? Sendo ali reeducados como se fossem crianças ali. Enfim, e aí tudo é resolvido, né? E o Flash e o Lanterna Verde voltam então felizes, né, para as suas atividades, para as novas aventuras. E assim terminamos o nosso segundo encadernado aqui, a nossa segunda edição de Flash, a saga do Flash, né? Que nós temos aqui com essa belíssima capa e essas histórias que vocês acabaram de ver aqui. Pessoal, espero que tenham gostado, um grande abraço e fiquem com Deus.